Bora revisar o que é a definição de limites. Normalmente aparece para vocês assim: limite, quando x tende ao número, quando x tende a A, está dando L. Mas, na verdade, por trás desse limite, existe uma definição, existe um conceito mais complicado. Muito aluno trava nessa definição de limites. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se o módulo de x menos a for menor que delta, isso implica que f de x menos L tem que ser menor que epsilon. Se você conseguir provar essa fórmula, você consegue provar que esse limite está correto. Mas isso aqui não é muito prático, porque dá muito trabalho. E para você resolver esse tipo de exercício, você já tem que saber a resposta. Você já tem que saber a resposta do limite, senão você não consegue fazer. Tá? Eu vou resolver eu criei um passo a passo para você resolver esse tipo de exercício. E esse passo a passo vai te ajudar demais. Para você passar em cálculo de primeira, sempre tenta pegar um exercício difícil e separar em passos mais simples, né? Então, essa notação aqui ela é complicada, muito aluno não entende nada, fica perdido no epsilon, no delta, não sabe nem por onde começar. Só que eu quero que vocês peguem esse padrão de resolução que eu expliquei aqui, bem passo a passo. Tem o passo 1, depois o passo 2, e vocês vão conseguir resolver qualquer exercício de limite na definição. O primeiro passo é assumir que x menos a está entre 0 e delta. Ou seja, você vai assumir que isso aqui é verdade. É a primeira parte. Isso é fácil, porque como você tem o a, é só você substituir o a aqui dentro, que você chega na primeira etapa. Entendeu? O primeiro passo é o mais fácil de todos. Só do primeiro passo, tá? Eu tenho limite quando x tende a 121. Se você substituir, fica a raiz de 121, que é igual a 11. Tudo bem? A gente tem que saber a resposta do limite para depois usar na definição. O primeiro passo é assumir que x menos a é menor que epsilon. Olha como que é fácil essa primeira parte. O x tende a 121. Então, a gente vai assumir que x menos 121 está entre 0 e epsilon. Tudo bem? Eu acho que esse primeiro passo todo mundo consegue fazer, né? E o segundo passo? Você vai provar que, aqui eu quero reforçar qual é o nosso objetivo. Nós vamos provar que f de x menos L tem que ser menor que epsilon. É a segunda parte da fórmula. É essa parte aqui, ó. Dado isso, queremos provar que isso é verdade. Se você conseguir fazer isso, acabou. Você conseguiu provar o exercício, está tudo ótimo. Muito aluno não consegue fazer exercício de limite da definição e não passa em cálculo de primeira, porque não consegue identificar o padrão nessa resolução. Então pega esse passo a passo e anota no seu caderno, tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Vamos pegar esse passo 2 aqui e fazer nesse primeiro exemplo. Nós queremos provar que f de x menos L é menor que epsilon. Quem é f de x? É a função. Nesse caso, é uma raiz de x. E quem é L? L é a resposta do limite. Por isso que você já tem que ter a resposta do limite para fazer na definição. Então, vai ficar raiz de x menos 11. Nosso objetivo é provar que f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, raiz de x menos 11 tem que ser menor do que epsilon. E esse é o nosso objetivo. Como esse exercício é mais avançado,
Eu acho que o que mais impede os alunos a passar em cálculo de primeiro, por causa de definição de limites, é ficar perdido. Você não sabe para onde você vai. Se isso acontecer na hora da resolução do exercício, volta aqui no passo 2. A gente quer provar que esse módulo é sempre menor que ε. Assim que a gente conseguir fazer isso, acabou. Está provado o limite. Qual é o passo 3? O passo 3 é você manipular fx menos L com o objetivo de encontrar o x menos a. Ou seja, aqui a gente sempre usa propriedades de módulo, tá? Vou fazer uma revisão disso com vocês. Mas, qual é o nosso objetivo no passo 3? Você quer provar f de x menos 0, ou seja, f de x menos 11. A gente vai manipular esse termo aqui até aparecer x menos a. Quem é x menos a? X menos 121. É o que está no passo 1. Então, o passo 3 só vai ficar pronto quando você manipular isso até chegar em x menos 121. E você vai fazer isso usando propriedades de módulo. Eu não vou assumir que você já conhece as propriedades de módulo, né? Bora fazer uma revisão de como é que funcionam essas propriedades? Basicamente, você tem que lembrar que módulo de produto é produto dos módulos. Então, o módulo de AB é o módulo de A vezes o módulo de B. E o módulo de A sobre B, você pode separar em módulo de A sobre o módulo de B. Só isso. Com essas duas regrinhas, você já consegue resolver o exercício. Então, vamos lá. Eu quero manipular o raiz de x menos 11. Para fazer isso, eu vou multiplicar pelo conjugado. Eu vou tentar cortar essa raiz. Então, eu vou multiplicar todo mundo por raiz de x mais 11 e dividir também por raiz de x mais 11. Quando eu faço isso, eu consigo eliminar a raiz do numerador. Em cima, vai ficar quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, que é 121. E o denominador, raiz de x mais 11. Então, pronto. Primeira manipulação é eliminar a raiz do numerador. Eu usei a técnica do conjugado, né? Você tem a menos b, multiplicar a mais b, quadrado primeiro mais quadrado segundo. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber eliminação de raízes. Isso aqui é uma manipulação muito comum. Sempre que tem raiz quadrada mais um número, você vai usar essa estratégia aqui para cortar a raiz. Agora, lembra que o nosso objetivo é chegar no módulo de x menos 121? A gente quase chegou, né? Apareceu o x menos 121 no numerador. Aí você tem que lembrar aquela propriedade de módulo. Módulo da divisão, você pode separar em módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, que é a raiz de x mais 11. Beleza? Então, acabou o passo 3. Por que acabou o passo 3? Porque eu consegui chegar no nosso objetivo. Encontramos o módulo de x menos 121 no numerador. Fechou? Agora a gente vai para o último passo, que é o passo 4. Passo 4 é como provar o módulo de x menos L menor que ε. Como que você faz isso? Aqui varia para cada caso. Quando você tem uma função com raiz quadrada, você vai usar uma estratégia específica. Mas, quando aparece função quadrática, função inversa, função de grau 3, você vai usar outra estratégia. Tudo bem? Então, isso varia para cada caso.
Nesse exemplo que a gente está fazendo aqui, o passo 4 é a gente conseguir provar que o módulo de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, quem é o módulo de x menos L? O módulo de f de x menos L, né? É esse termo aqui, é o passo 2. A gente quer provar que isso aqui é menor que epsilon. E o que a gente já sabe? Nós sabemos, nós já assumimos lá no passo 1 que x menos 121 é menor que epsilon. Você pode até desprezar esse zero aqui. Eu já sei que esse termo aqui é menor do que delta, né? Com essa informação aqui, a gente quer provar que esse módulo é menor que epsilon. Se a gente conseguir fazer isso, o exercício está pronto. Vamos lá. No passo 3, a gente pegou esse módulo aqui e reescreveu ele como módulo de x menos 1 sobre essa raiz aqui. Isso aqui é menor do que o módulo de x menos 121. Por que isso acontece? Porque esse denominador ele é sempre maior do que 1. Pensa comigo, raiz de x é sempre positivo. Você tem um número positivo mais 11, com certeza é maior do que 1. E quando você tem uma fração, por exemplo, você tem 10 dividido por um número maior do que 1, isso aqui com certeza é menor do que 10. Pega, por exemplo, 100 e divide por um número maior que 1, sei lá, divide por 10. Com certeza isso aqui vai dar menor que 100. Sempre que o denominador for maior que 1, você pode assumir que essa fração é menor que o numerador. Então, essa é a técnica que a gente vai usar para manipular quando for raiz quadrada. Esse padrão é importante para você passar em cálculo primeiro. Sempre que aparecer para você lá, encontre limite na definição de raiz quadrada. Você vai seguir esses 4 passos e lá no último passo você vai usar essa estratégia aqui. Se for uma função linear, é outro jeito de fazer. Função quadrática é o outro passo. Então o ideal é você estudar cada caso com calma, né? Então fechou. Olha que legal. A gente já sabe que isso aqui é menor do que delta. É o que a gente assumiu lá no passo 1. Isso aqui é menor do que delta. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é provar que isso aqui é menor do que epsilon. Ou seja, esse termo aqui tem que ser igual a epsilon. Quando isso vai acontecer? Quando delta for igual a epsilon. Essa é a resposta. Tudo bem? Essa é a resposta do exercício. Dado epsilon maior que zero, existe um delta igual a epsilon. Perceba que a gente encontrou isso no final do exercício. É como se a gente fizesse de trás para frente, né? Tal que se o módulo de x menos a, ou seja, x menos 121, estiver entre 0 e delta, a gente provou que o f de x menos L, ou seja, raiz de x menos 11, vai ser sempre menor do que epsilon. Fechou? Então, com isso aqui, a gente prova que o limite, quando x tende a 121 da raiz de x, isso aqui vai dar 11. Esse é o padrão do limite na definição. A dica para você acertar exercício e passar em cálculo de primeira é sempre usar esse passo a passo que eu expliquei. Divide exercício sempre em 4 passos.
O ideal também é você sempre começar com assumindo que o epsilon é maior que zero. Dado epsilon maior que zero, existe delta, só que a gente não sabe qual é o delta ainda. A gente vai descobrir só no final. Tem professor que corta ponto se você não escrever essa frase no início. Então tenta fazer isso, tá bom?